A excelência de Cristo. Os atributos únicos do Filho de Deus. Do autor Jonathan Edwards. Editora Estandarte de Cristo, 2020, primeira edição. Sumário. Introdução. Parte 1. Há um conjunto admirável de excelências em Cristo. Parte 2. Esse conjunto admirável de excelências é manifestado nas ações de Cristo. Parte 3. Como a excelência de Cristo nos abençoa. Introdução. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono, e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto. Apocalipse 5, 5 e 6. As visões e revelações que o apóstolo João teve a respeito dos eventos futuros da providência de Deus são aqui introduzidas com uma visão do livro dos seus decretos, no qual esses eventos foram preordenados. Isso é representado, Apocalipse 5:1, como um livro na mão direita daquele que estava sentado no trono, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Os livros antigos eram compostos de folhas largas, de pergaminho ou de papel, ou algo semelhante, unidas em um dos lados, enroladas e então seladas ou unidas de alguma forma para impedir a sua abertura e desdobramento. Assim lemos sobre o rolo de um livro de Jeremias 36, versículo 2. E aqui João parece ter tido a visão de um livro semelhante àquele, e por isso é dito que esse livro é escrito por dentro e por fora, ou seja, nas páginas interiores, e também sobre uma das páginas exteriores na qual for enrolado. Ele também é dito ser selado com 7 selos, o que dá a entender que o fato foi escrito no interior, era perfeitamente oculto e secreto, ou que os decretos dos eventos futuros de Deus são selados e calam a boca a toda a possibilidade de serem descobertos pelas criaturas, até que Deus se agrade em torná-los conhecidos. Nós encontramos que 7 é frequentemente usado nas Escrituras como o número da perfeição, significando o grau superlativo ou mais perfeito de qualquer coisa, o que provavelmente surgiu a partir do fato de que no 7º dia Deus viu as obras da criação terminadas, descansou e se alegrou nelas, considerando-as completas e perfeitas. João diz ter visto um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E ele chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Depois ele nos relata como suas lágrimas foram enxugadas. Disse-me um dos anciãos: não choreis, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu. Embora nenhum homem, nem anjo, e nem qualquer mera criatura fosse encontrado capaz de desatar os selos ou digno de ser admitido ao privilégio de ler o livro, ainda assim foi declarado, para o consolo do discípulo amado, que Cristo fora encontrado capaz e digno. E nos capítulos seguintes é dado um relato sobre como ele realmente fez isso, abrindo os selos em ordem, um após o outro, e revelando o que Deus havia decretado que deveria ocorrer no futuro. E nesse capítulo temos um relato de sua vinda e obtenção do livro, a partir da mão direita daquele que estava sentado sobre o trono e dos louvores alegres que foram cantados em honra a ele no céu e na terra naquela ocasião. Muitas coisas podem ser observadas a partir das palavras do texto, mas o meu propósito presente é apenas destacar as 2 designações distintas que são atribuídas a Cristo aqui. Primeiro, ele é chamado de leão. Eis aqui o leão da tribo de Judá. Ele parece ser chamado de o leão da tribo de Judá em alusão ao que Jacó disse em sua bênção a essa tribo em seu leito de morte. Pois quando ele abençoou Judá
e o comparou a um leão. Judá é um leãozinho. Da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como um leão. E como um leão velho, quem o despertará? Gênesis 49, 9. E também ao estandarte do arraial de Judá no deserto, no qual era exibido um leão de acordo com a antiga tradição dos judeus. É muito por causa dos atos corajosos de Davi que a tribo de Judá, a qual Davi pertenceu, é comparada a um leão na versão profética de Jacó, mas sobretudo aquela era uma visão profética que apontava para Jesus Cristo, o qual também pertenceu a essa tribo e era descendente de Davi, e em nosso texto ele é chamado de a raiz de Davi. Por isso Cristo é chamado aqui de o leão da tribo de Judá. Segundo, ele é chamado de cordeiro. João foi informado sobre um leão que venceu para abrir o livro e obviamente esperava ver um leão. Mas enquanto ele aguarda, eis que o cordeiro aparece para abrir o livro, um tipo de criatura muito diferente de um leão. Um leão é um devorador acostumado a fazer uma terrível matança de outros animais, e nenhuma criatura pode mais facilmente se tornar uma presa dele do que um cordeiro. E Cristo é representado aqui não apenas como um cordeiro, uma criatura que pode ser morta facilmente, mas como um cordeiro que havia sido morto, ou seja, com as marcas de suas feridas mortais aparentes. A partir dessas palavras, falarei sobre o fato de que há um conjunto admirável de diversas excelências em Jesus Cristo. Embora o leão e o cordeiro sejam criaturas muito diferentes, entretanto, eles possuem excelências peculiares. O leão se destaca em força e na majestade de sua aparência e rugido. O cordeiro se destaca na mansidão e paciência, além de ser um alimento excelente e de produzir o que é apropriado para a nossa vestimenta e ainda é adequado para ser oferecido como sacrifício a Deus. Vemos que Cristo é comparado a ambos em nosso texto, porque as diversas excelências deles encontram-se nele de um modo maravilhoso. Ao lidar com esse assunto, em primeiro lugar, mostrarei que há um conjunto admirável de diversas excelências em Cristo. Em segundo lugar, mostrarei como esse conjunto admirável de excelências é manifestado nas ações de Cristo. Em terceiro lugar, farei uma aplicação. Parte 1. Há um conjunto admirável de excelências em Cristo. Há um conjunto de tais excelências em Cristo que, de acordo com a nossa concepção, são muito diferentes umas das outras. Há nele uma união de excelências tão diversas que podem parecer absolutamente incompatíveis na mesma pessoa. Essas excelências diversas são exercidas por ele em relação aos homens, embora pudesse parecer impossível de serem exercidas em direção ao mesmo objeto. Primeiramente, mostrarei no que consiste esse conjunto admirável de excelências diversas que há em Jesus Cristo. Há um conjunto de tais excelências em Cristo que, de acordo com a nossa concepção, são muito diferentes umas das outras. As perfeições e excelências divinas que Cristo possui são diversas. Cristo é uma pessoa divina e, portanto, possui todos os atributos de Deus. A diferença entre esses atributos é principalmente relativa ao modo como os percebemos. E aqueles atributos que nesse sentido são os mais distintos entre si, reúnem-se na presença de Cristo. Mencionarei 2 exemplos. Primeiro, encontram-se em Jesus Cristo grandiosidade infinita e condescendência infinita. Cristo, por ser Deus, é infinitamente grandioso e elevado acima de tudo. Ele é mais elevado do que os reis da terra, pois ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Ele é maior do que os céus e mais elevado do que os anjos mais sublimes do céu. Ele é tão grande que todos os homens, todos os reis e príncipes são como vermes e como pó diante dele, e todas as nações são como a gota d'água que cai de um balde e pó miúdo das balanças, e até mesmo os próprios anjos são como nada diante dele. Jesus Cristo é tão grandioso que está infinitamente imune a sentir qualquer necessidade de nós. Ele está acima de nosso alcance, de forma que não podemos ser de nenhum proveito para ele, bem como está acima de nossas concepções, de forma que não podemos compreendê-lo. Qual é o seu nome?
E qual o nome de seu filho, se é que o sabes? Provérbios 30, versículo 4. Mesmo que nossos entendimentos fossem expandidos como jamais o foram, ainda assim, eles não poderiam alcançar a sua glória divina. Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás tu fazer? Jó 11, 8. Cristo é o Criador e o grande possuidor dos céus e da terra. Ele é o Senhor soberano sobre todos. Ele governa sobre todo o universo e faz tudo o que lhe agrada. Seu conhecimento não tem limites. Sua sabedoria é perfeita e ninguém pode limitá-la. Seu poder é infinito e ninguém pode resistir a ele. As suas riquezas são imensas e inesgotáveis e a sua majestade é infinitamente terrível. E, entretanto, Jesus possui condescendência infinita. Ninguém é tão fraco ou inferior que a condescendência de Cristo não seja suficiente para alcançá-lo graciosamente. Ele condescende não apenas para os anjos, rebaixando-se a contemplar as coisas que são feitas no céu, mas ele também condescende a criaturas tão miseráveis como os homens, e não apenas para tomar conhecimento de príncipes e grandes homens, mas até mesmo daqueles que são os mais vis, os pobres deste mundo, Tiago 2,5. Embora tais homens sejam comumente desprezados por seus semelhantes, Cristo não os despreza. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, 1 Coríntios 1, 28. Cristo condescendeu em tomar conhecimento de mendigos, Lucas 16, 22, e das pessoas e nações mais menosprezadas. Em Jesus Cristo não há bárbaro, cita, servo ou livre, Colossenses 3, 11. Assim, aquele que é elevado condescende em graciosamente atender para os pequeninos, como está escrito em Mateus. Condescende em graciosamente atentar para os pequeninos, como está escrito em Mateus 9,14. Deixai os meninos e não os estorveis de vir a mim. A sua condescendência é suficiente para tomar um conhecimento gracioso das criaturas mais indignas e pecadoras, aquelas que não merecem o bem e aquelas que merecem infinitos males. Tão grande é a sua condescendência, que não é apenas suficiente para levá-lo a atentar graciosamente para as pessoas miseráveis, mas para fazê-lo praticar cada ato de condescendência em relação a elas. Sua condescendência é grande o suficiente para se tornar amigo e companheiro delas e para unir-se às almas delas em casamento espiritual. A condescendência de Jesus Cristo é grande o suficiente para tomar a natureza dos homens sobre si, para tornar-se um deles, de forma que ele pudesse ser um com eles. Ela é grande o suficiente para humilhá-lo em favor deles e a ponto de o expor à vergonha e a ser cuspido, e finalmente para entregá-lo a uma morte vergonhosa por eles. E que ato de condescendência pode ser considerado maior do que esse? No entanto, tal ato de condescendência é realizado em favor daqueles que são tão vis, desprezíveis e indignos. A união de tal grandiosidade infinita e condescendência humilde na mesma pessoa é algo admirável. Vemos por diversos exemplos como as altas posições tendem a tornar os homens arrogantes. Se um verme for um pouco exaltado sobre o outro, tendo mais pó ou monturo maior, o quanto ele pensa de si mesmo? Que distância ele mantém daqueles que estão debaixo dele? E ele espera que mesmo seu menor ato de condescendência seja grandemente reconhecido. Cristo condescende em lavar os nossos pés, mas como os grandes homens, ou melhor, os maiores vermes, se consideram depreciados por atos de muito menor condescendência. Segundo, encontrar-se em Jesus Cristo justiça infinita e graça infinita. Segundo, encontram-se em Jesus Cristo justiça infinita e graça infinita. Como Cristo é uma pessoa divina, ele é infinitamente santo e justo, odeia o pecado e está disposto a executar a punição devida a ele. Ele é o juiz do mundo e, por ser infinitamente justo, de modo algum terá o culpado por inocente. Entretanto, ele é infinitamente gracioso e misericordioso. Embora sua justiça seja rigorosíssima em relação a todo o pecado e violação da lei, contudo, ele tem graça suficiente para todos os pecadores e até mesmo para o maior deles.
E ela não é apenas suficiente para mostrar misericórdia aos mais indignos e conceder-lhes algum bem, mas para conceder-lhes o maior bem e até mesmo para dar-lhes todo o bem e fazer todas as coisas por eles. Não há benefício ou bênção tão grandes que eles possam receber que a graça de Cristo não seja suficiente para conceder ao maior pecador que já viveu. E não somente isso, mas tão grande é a sua graça que nada é tão grande quanto o significado desse bem. A graça de Cristo é suficiente não apenas para levá-lo a fazer grandes coisas, mas também para levá-lo a sofrer extremamente até a morte, o mais terrível dos males naturais, e não apenas a morte, porém a morte mais vergonhosa e atormentadora, e em todos os sentidos, a mais terrível que os homens poderiam infligir. Não obstante, os maiores sofrimentos que os homens poderiam provocar só poderiam atormentar o corpo, porém Jesus sofreu dores em sua alma, que foram os frutos mais imediatos da ira de Deus contra os pecados daqueles a quem ele substituiu. Na pessoa de Cristo estão reunidas excelências tão diversas que podem parecer absolutamente incompatíveis na mesma pessoa. Essas excelências não estão unidas em nenhuma outra pessoa, seja divina, humana ou angelical, e nem os homens, nem os anjos jamais teriam imaginado que elas poderiam ser reunidas na mesma pessoa se não tivessem sido manifestadas em Cristo. Oferecerei alguns exemplos. Primeiro, na pessoa de Cristo, reúnem-se glória infinita e a humildade mais profunda. A glória infinita e a virtude da humildade não se reúnem em qualquer outra pessoa senão em Cristo. Elas não se encontram em nenhuma pessoa criada, pois nenhuma pessoa criada tem glória infinita e nem elas se encontram em outra pessoa divina senão em Cristo. Pois embora a natureza divina abomine infinitamente o orgulho, a humildade não é propriamente uma característica de Deus, o Pai, e nem do Espírito Santo, pois consiste em considerar-se baixo e pequeno diante da presença de Deus, ou consiste na grande distância entre Deus e o sujeito dessa virtude. Mas seria uma contradição supor alguma coisa assim em Deus. Porém, em Jesus Cristo, que é Deus e homem, essas duas excelências tão distintas são docemente unidas. Ele é uma pessoa infinitamente exaltada em glória e dignidade, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, Filipenses 2:6. A ele é devida igual honra que ao Pai, para que todos honrem o Filho como honram o Pai, João 5:23. O próprio Deus disse-lhe: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, Hebreus 1:8. E respeito supremo e culto divino devotados a Deus o Pai pelos anjos do céu também são devotados a ele, e todos os anjos de Deus o adorem, Hebreus 1:6. Embora ele esteja acima de todos, não obstante, ele é o mais profundo de todos em humildade. Nunca houve um exemplo tão grande dessa virtude entre os homens ou anjos como em Jesus. Ninguém jamais foi tão sensível à distância entre Deus e si mesmo, ou teve um coração tão humilde diante de Deus como o homem Jesus Cristo, Mateus 11:29. Que maravilhoso espírito de humildade se evidenciou em todo o seu comportamento quando ele esteve aqui na terra. Em seu contentamento, em sua condição exterior, mediana, ao viver alegremente na família de José o carpinteiro e Maria, sua mãe, durante 30 anos e depois escolhendo viver em uma condição de pobreza e desprezo exteriores, ao invés de buscar alguma grandeza terrena, como sua profunda humildade foi evidenciada quando ele lavou os pés dos discípulos e em todos os seus discursos e atitudes em relação a eles. E sua humildade foi demonstrada especialmente quando ele se agradou em tomar a forma de um servo durante toda a sua vida e submeter-se a tão grande humilhação na hora da morte. Segundo, na pessoa de Cristo, reúnem-se majestade infinita e mansidão transcendente. Novamente, essas são duas qualificações que não se reúnem em nenhuma outra parte senão em Cristo. Mansidão, propriamente definida, é uma virtude adequada apenas para a criatura. Nós quase nunca vemos as Escrituras mencionarem a mansidão como um atributo divino, pois ela parece significar o seguinte:
uma calma e quietude de espírito decorrente da humildade de seres mutáveis, que são naturalmente suscetíveis a serem colocados em agitação pelos assaltos de um mundo tempestuoso e prejudicial. Mas Cristo, sendo Deus e homem, tem tanto majestade infinita quanto mansidão superlativa. Cristo é uma pessoa que possui majestade infinita. É a ele que o Salmo 45:3 se refere. Cinge a tua espada, a coxa, ó valente, com a tua glória e a tua majestade. Ele é o poderoso que vai cavalgando sobre os céus e sua majestade sobre o firmamento. Ele é tremendo desde os seus santuários. É mais poderoso do que o rugido de muitas águas e do que as barulhentas ondas do mar. Diante dele vai um fogo que abrasa os seus inimigos e em cuja presença a terra treme e os outeiros se derretem. Ele está assentado sobre o círculo da terra e todos os moradores são reputados por ele como gafanhotos. Ele repreende o mar e faz secar os rios. Seus olhos são como chama de fogo e em sua gloriosa e poderosa presença os ímpios serão punidos com destruição eterna. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, que tem o céu por seu trono e a terra por escabelo de seus pés. Ele é o alto e o sublime, que habita na eternidade. O seu reino é eterno e o seu domínio não tem fim. E ainda assim, ele foi o exemplo mais maravilhoso de mansidão e humildade, humilde quietude de espírito. Isso está de acordo com o que foi profetizado ao seu respeito. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta que diz: Dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga, Mateus 21, 4 e 5. E também está de acordo com o que Cristo declara de si mesmo. Eu sou manso e humilde de coração, Mateus 11, 29. Outrosim, isso é coerente com o que era manifestado em seu comportamento, pois nunca houve na terra um exemplo de comportamento tão manso, até mesmo sob injúrias e reprovações e com relação aos inimigos, de modo que quando ele era injuriado, não revidava. Ele tinha uma disposição maravilhosa para perdoar, estava pronto para perdoar seus piores inimigos e orou por eles com súplicas fervorosas e eficazes. Que mansidão ele manifestou diante dos soldados que estavam desdenhando e zombando dele. Ele ficou em silêncio e não abriu a boca, mas foi como um cordeiro levado ao matadouro. Assim Cristo é como um leão em majestade e como um cordeiro em mansidão. Terceiro, na pessoa de Cristo, reúnem-se a mais profunda reverência para com Deus e igualdade com Deus. Cristo, quando na terra, manifestou santa reverência para com o Pai. Ele prestou o culto mais reverente a ele e orava ao Pai em uma postura respeitosa. Assim lemos a respeito dele. Pondo-se de joelhos, orava. Lucas 22, 41. Portanto, Cristo tomou sobre si a natureza humana, mas ao mesmo tempo ele permanecia com sua natureza divina, e desse modo, em todos os aspectos, a sua pessoa era igual à pessoa do Pai. Deus, o Pai, não tem nenhum atributo ou perfeição que o Filho não tenha em igual grau e glória. Essas coisas não se encontram em nenhuma outra pessoa, senão em Jesus Cristo. Quarto, na pessoa de Cristo reúnem-se mérito infinito e maior paciência sobre os sofrimentos de males. Jesus Cristo era perfeitamente inocente e não merecia nenhum sofrimento. Ele não merecia nenhuma punição de Deus por qualquer culpa de si mesmo, e ele também não merecia nenhum mal da parte dos homens. Ele não era apenas inocente e indigno de sofrimento, mas era infinitamente digno. Digno do amor infinito do Pai, digno de felicidade infinita e eterna bem, como infinitamente digno de toda estima e eterno bem, como infinitamente digno de toda estima, amor e serviço possíveis da parte de todos os homens. Entretanto, ele foi perfeitamente paciente sobre os maiores sofrimentos que já foram enfrentados neste mundo. Suportou a cruz, desprezando a afronta, Hebreus 12, 2. Ele não sofreu da parte de seu Pai por causa de seus defeitos, mas pelos nossos. E ele sofreu da parte dos homens, não por suas falhas, mas por aquelas coisas pelas quais ele era infinitamente digno de seu amor e honra.
O que o tornou? O que tornou sua paciência mais maravilhosa e gloriosa? Como está escrito em 1 Pedro 2, 20 a 24. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo bem sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus, porque para isso sois chamados. Pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Não existe tal união de inocência, dignidade e paciência sob sofrimentos, como na pessoa de Cristo. Quinto, na pessoa de Cristo reúnem-se uma disposição superior de obediência e um domínio supremo sobre o céu e a terra. Cristo é o Senhor de todas as coisas em dois aspectos, como Deus homem e mediador, e assim o seu domínio é comissionado e é dado a ele pelo Pai. Havendo recebido essa delegação de Deus, ele é como vice-regente do Pai. Mas ele é Senhor de todas as coisas em outro aspecto, ou seja, por ele ser, por sua própria natureza original, Deus, e assim ele é por direito natural, Senhor e Supremo sobre todos, tanto quanto o Pai. Portanto, ele tem domínio sobre o mundo, não apenas por delegação, mas por seu próprio direito. Ele não é alguém que está abaixo de Deus, como os arianos supunham, mas em todos os desígnios e propósitos. Ele é Deus Supremo. E, no entanto, na mesma pessoa encontra-se a mais grandiosa disposição de obediência aos mandamentos e leis de Deus que já existiu no universo e que foi manifestada em sua obediência aqui neste mundo. Faço como o Pai me mandou, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor, João 14, 31, 15 e 10. A grandeza de sua obediência é demonstrada em sua perfeição e em sua observância dos mandamentos, mesmo diante de dificuldades extremas. Nunca alguém recebeu ordens divinas tão difíceis e que requeriam tanto esforço para serem obedecidos como Jesus Cristo. Uma das ordens de Deus para Cristo consistia em que ele deveria se entregar aos sofrimentos tão terríveis aos quais ele de fato se submeteu. Veja João 10, 18. Ninguém a sua vida tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai, e Cristo foi completamente obediente a essa ordem de Deus. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, Hebreus 5:8, Filipenses 2:8. Nunca um exemplo de obediência como esse foi visto em homens ou anjos, não obstante, Jesus permaneceu o tempo todo como o Senhor Supremo, tanto de anjos quanto de homens. Sexto, na pessoa de Cristo reúnem-se soberania absoluta e resignação perfeita. Essa é mais uma combinação inigualável. Cristo, por ser Deus, é o soberano absoluto do mundo, o supremo ordenador de todos os acontecimentos. Todos os decretos de Deus são os seus decretos soberanos, e a obra da criação, bem como as obras da providência de Deus, são todas as suas obras soberanas. É Ele quem faz todas as coisas segundo o conselho de sua própria vontade. Por Ele e por meio dele e para Ele são todas as coisas. O Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Eu quero ser limpo. Colossenses 1,16, João 5,17, Mateus 8,3. Todavia, Cristo foi o exemplo mais maravilhoso de renúncia que já surgiu no mundo. Ele foi absoluto e perfeitamente resignado, mesmo quando teve uma perspectiva muito próxima e imediata de seus sofrimentos terríveis e do cálice angustiante que deveria beber. A ideia e expectativa disso tornaram a sua alma cheia de sofrimento até a morte e o levaram à agonia tal que o seu suor se tornou em grandes gotas de sangue ou coágulos ao cair ao chão. Porém, mesmo em tais circunstâncias,
ele esteve totalmente resignado à vontade de Deus. Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Mateus 26, 39 e 42. Sétimo, na pessoa de Cristo reúnem-se autossuficiência e uma total esperança e confiança em Deus, o que é outra combinação peculiar à sua pessoa. Como Jesus Cristo é uma pessoa divina, ele é autossuficiente e não necessita de nada. Todas as criaturas são dependentes dele, mas ele não é dependente de ninguém, ele é absolutamente independente. A sua procedência do Pai, em sua geração eterna, não demonstra dependência sobre a vontade do Pai, pois esse processo foi natural e necessário, não arbitrário. Entretanto, Cristo confiava completamente em Deus. Seus inimigos disseram a respeito dele. Confiou em Deus. Livre-o, Mateus 27, 43. E o apóstolo testifica que ele entregava-se àquele que julga justamente, 1 Pedro 2, 23. Essas excelências diversas são exercidas por ele em relação aos homens, embora pudesse parecer impossível de serem exercidas em direção ao mesmo objeto. Falo particularmente a respeito desses 3 atributos excelentes: justiça, misericórdia e verdade, os mesmos que são mencionados no Salmo 85:10. A misericórdia e a verdade se encontram, a justiça e a paz se beijaram. A rigorosa justiça de Deus e até mesmo a sua justiça vingativa contra os pecados dos homens nunca foi tão gloriosamente manifestada como em Cristo. Ele manifestou um respeito infinito pelo atributo da justiça de Deus quando intentou salvar pecadores. Ele estava disposto a se submeter a sofrimentos extremos para evitar que essa salvação causasse alguma injúria à honra desse atributo. E como ele é o juiz do mundo, ele mesmo exerce severa justiça. Ele não terá o culpado por inocente e nem absolverá o ímpio em julgamento. No entanto, quão maravilhosamente a misericórdia infinita para com os pecadores é manifestada em Cristo, e que graça e amor gloriosos e inefáveis foram e são exercidos por ele em relação aos homens pecadores. Embora seja o juiz justo de um mundo pecaminoso, não obstante, ele também é o Salvador do mundo. Apesar de ser um fogo consumidor para o pecado, ele também é a luz e a vida dos pecadores, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração de sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos 3, 25 e 26. Desse modo, a verdade imutável das ameaças da lei de Deus contra os pecados dos homens nunca foi tão manifestada como foi em Jesus Cristo, pois nunca houve qualquer outra prova tão grande da imutabilidade da verdade de Deus naquelas ameaças, como quando o pecado foi imputado ao seu próprio Filho. E em Cristo foi visto um cumprimento verdadeiro e completo daquelas, o que jamais foi ou será visto em nenhum outro caso. Pois a eternidade no cumprimento daquelas ameaças sobre outras pessoas nunca terá um fim. Cristo manifestou um respeito infinito a essa verdade de Deus em seus sofrimentos e em seu juízo do mundo. Ele faz do pacto de obras que contém essas ameaças terríveis a sua regra de julgamento. Ele cuidará para que sequer um jota ou tio dessa regra seja minimamente violado. Ele não fará nada contrário às ameaças da lei e de seu completo cumprimento. E, contudo, nele nós temos grandíssimas e preciosas promessas. Promessas de perfeita libertação da penalidade da lei. E esta é a promessa que Jesus Cristo nos fez, a vida eterna. E nele todas as promessas de Deus são sim e amém. Esse audiobook está disponível no YouTube, canal Cristianismo Vivo, Viviane Carvalho. Parte 2. Esse conjunto admirável de excelências é manifestado nas ações de Cristo.
Após demonstrar que há um conjunto admirável de excelências em Jesus Cristo, mostrei agora, em segundo lugar, como esse admirável conjunto de excelências é evidenciado nas ações de Cristo. Em tomar sobre si a natureza humana, em sua vida terrena, em sua morte sacrificial, em sua exaltação no céu, em sua vitória final sobre todo o mal, quando ele retornar em glória. Cristo tomou sobre si a nossa natureza. A sua infinita condescendência foi maravilhosamente evidenciada nesse ato. Deus se tornou homem, a palavra foi feita carne e tomou sobre si uma natureza infinitamente inferior à sua natureza original. E isso parece ainda mais notável quando observamos as circunstâncias humildes de sua encarnação. Cristo foi concebido no ventre de uma mulher jovem e pobre, cuja pobreza foi evidenciada nisto. Quando ela foi oferecer os sacrifícios de sua purificação, trouxe o que era permitido na lei apenas no caso de pessoas pobres. E para darem a oferta segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos, Lucas 2:24. Essa oferta só era permitida no caso de a pessoa ser tão pobre que não fosse capaz de oferecer um cordeiro, Levítico 12:8. Embora sua infinita condescendência fosse demonstrada pela forma como se deu a sua encarnação, contudo a sua dignidade divina também se evidenciou nisso, pois ainda que ele tenha sido concebido no ventre de uma pobre virgem, a sua concepção foi realizada pelo poder do Espírito Santo. Além disso, a sua dignidade divina também foi evidenciada na santidade de sua concepção e nascimento. Apesar de ter sido concebido no ventre de um membro da raça humana corrupta, ele foi concebido e nasceu sem pecado, como o anjo disse à Virgem bem-aventurada: descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Lucas 1:35. A sua condescendência infinita foi maravilhosamente manifestada no modo como seu nascimento ocorreu. Ele nasceu em um estábulo porque não havia lugar para a sua família na estalagem. A pousada foi ocupada por outras pessoas mais estimadas. A Virgem bem-aventurada, por ser pobre e humilde, foi desprezada e excluída. Apesar de ela estar em circunstâncias de tão grande necessidade, aqueles que se consideravam superiores não lhe deram lugar. E, portanto, no tempo de dar à luz, ela foi obrigada a usar um estábulo. E quando a criança nasceu, ela foi envolta em panos e deitada em uma manjedoura. Ali Cristo esteve como uma criancinha e ali ele eminentemente foi visto como um cordeiro. Contudo, essa criança frágil, nascida em um estábulo e deitada em uma manjedoura, nasceu para conquistar e triunfar sobre Satanás, aquele leão que ruge ao derredor. Ele veio para subjugar os grandes poderes das trevas, expô-los abertamente e então restaurar a paz na terra, manifestar a boa vontade de Deus para com os homens e trazer glória a Deus nas alturas, de acordo com o que foi declarado por ocasião de seu nascimento pelos cânticos alegres das gloriosas hostes de anjos que apareceram aos pastores no momento em que a criança repousava na manjedoura. Desse modo, a sua dignidade divina foi manifestada. Esse admirável conjunto de excelências é evidenciado nas ações e nos diversos relatos da vida de Cristo. Cristo viveu em circunstâncias exteriores medianas, pelo que a sua condescendência e humildade foram especialmente evidenciadas e a sua majestade foi velada. Entretanto, a sua divindade e a sua glória divina resplandeceram através do véu de sua condição humilde, por meio de seus atos brilhantes, e isso evidenciou que ele não era apenas o filho do homem, mas o grande Deus. A sua condição humilde foi evidenciada nas circunstâncias de sua infância. Contudo, ali também havia algo para manifestar a sua dignidade divina, como quando os sábios do Oriente foram despertados para virem até ele para honrá-lo, os quais foram miraculosamente guiados por uma estrela, e ao chegarem, prostraram-se e o adoraram, e presentearam com ouro, incenso e mirra. Sua humildade e mansidão foram admiravelmente evidenciadas em sua sujeição à sua mãe e a José, enquanto ele era apenas uma criança. Nisso ele se revelou como um cordeiro.
Mas sua glória divina irrompeu e brilhou quando, aos 12 anos de idade, ele disputou com os doutores no templo. Nisso ele se revelou, em alguma medida, como o leão da tribo de Judá. Depois que inaugurou seu ministério público, a sua maravilhosa humildade e mansidão manifestaram em sua escolha de viver em circunstâncias exteriores precárias e em estar contente com isso. Ele era tão pobre que não tinha onde reclinar a cabeça e dependia da caridade de alguns de seus seguidores para a sua subsistência, como fica evidente no início de Lucas capítulo 8. Quão manso, condescendente e familiar foi o tratamento dispensado aos seus discípulos. Ao falar com eles, os tratava como um pai aos seus filhos e como amigos e companheiros. Quão pacientemente ele suportou a aflição, o desprezo e tantas injúrias vindas dos escribas, dos fariseus e de outros. Em todas essas coisas ele se revelou como um cordeiro, e contudo, simultaneamente, de muitas formas, ele manifestou a sua majestade e glória divinas, especialmente através dos milagres que operou, os quais evidenciavam ser obras divinas e manifestavam a sua onipotência, e desse modo declaravam que ele era o leão da tribo de Judá. Suas obras maravilhosas e milagrosas claramente mostraram que ele era o Deus que reinava sobre a natureza e, por meio delas, ele demonstrou que tinha toda a criação em suas mãos e que poderia dispor dela e controlá-la como lhe agradasse. Ao curar os doentes, ao abrir os olhos dos cegos e os ouvidos dos surdos e ao curar o coxo, ele mostrou que era o Deus que formou o olho, criou o ouvido e era o autor da estrutura do corpo humano. Ao ressuscitar mortos com suas ordens, ele demonstrou que era o autor e fonte da vida, e Deus o Senhor, a quem pertencem os livramentos da morte, Salmo 68, 20. Ao caminhar sobre o mar, em meio a uma tempestade que agitava as ondas, ele mostrou ser aquele de quem Deus fala em Jó 9:8. Ele anda sobre os altos do mar. Ao acalmar a tempestade e fazer sossegar a fúria do mar por seu comando poderoso, dizendo: cala-te, aquieta-te, ele mostrou que tem o governo do universo e que ele é o Deus que faz todas as coisas pela palavra do seu poder, que fala e é feito e que ordena, e isso permanece firme. O que aplaca o ruído dos mares, o ruído de suas ondas, faz cessar a tormenta e acalmam-se as suas ondas. Ó Senhor Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti? Tu dominas o ímpeto do mar. Quando as suas ondas se levantam, tu a fazes aquietar. Salmo 65, 7, 107, 29, 89, 8 e 9. Cristo, ao expulsar os demônios, se revelou como o leão da tribo de Judá de modo notável e mostrou que ele era mais forte do que o leão que ruge ao derredor buscando a quem possa devorar. 1 Pedro 5:8. Cristo ordenou que os demônios saíssem e eles foram obrigados a obedecer. Os demônios se prostravam diante dele totalmente atemorizados e lhe rogavam que não os atormentasse. Por meio de sua palavra poderosa, Jesus obrigou uma legião de demônios a abandonar o homem a quem possuíam. E eles sequer puderam entrar em porcos sem a permissão dele. Jesus demonstrou a glória de sua onisciência ao conhecer os pensamentos dos homens, o que é frequentemente relatado nas Escrituras. Nisso ele evidenciou ser o Deus descrito em Amós 4,13. Declara ao homem qual seja o seu pensamento. Assim, em meio à sua humildade e humilhação, sua glória divina foi revelada em seus milagres. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, João 2,11. Embora Cristo normalmente aparecesse sem qualquer glória exterior e em grande ostentação, contudo, em um determinado momento, ele se desvelou e apareceu em sua majestade divina, tanto quanto isso poderia ser exteriormente manifestado aos homens, neste estado frágil e terreno, quando ele foi transfigurado no monte. O apóstolo Pedro foi uma testemunha ocular da sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Esse é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos essa voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo, segundo Pedro 1, 16 a 18.
E ao mesmo tempo em que Cristo estava acostumado a aparecer em tal mansidão, condescendência e humildade em seus discursos familiares aos seus discípulos, e nisso se revelava como o Cordeiro de Deus, ele também tinha o hábito de aparecer como o leão da tribo de Judá, demonstrando sua autoridade e majestade divinas através de tão severas repreensões aos escribas, fariseus e outros hipócritas. Esse conjunto admirável de excelências foi notavelmente demonstrado quando ele ofertou a si mesmo como sacrifício pelos pecadores em seus últimos sofrimentos. Visto que esse foi o ato mais grandioso dentre todas as obras da redenção, ele evidenciou especialmente aquela admirável combinação de excelência da qual temos falado. Cristo nunca foi tão evidenciado como um cordeiro como quando ele foi morto. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, Isaías 53:7. Então ele foi oferecido a Deus como um cordeiro sem defeito e sem mancha, e mostrou ser o antítipo do cordeiro pascal. Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, 1 Coríntios 5:7. E no ato de ser ofertado a Deus como um cordeiro, mais do que em todos os outros, ele se revelou como o leão da tribo de Judá de uma forma especial, como pode ser visto nos seguintes aspectos. Primeiro, embora em sua morte Cristo tenha experimentado o mais alto grau de sua humilhação, contudo nisso a sua glória divina foi mais evidenciada. Cristo foi grandemente humilhado por nascer em uma condição tão precária, de uma pobre virgem, em um estábulo. Ele foi muito humilhado por ter que se submeter a José, o carpinteiro, e a Maria, sua mãe, e depois por viver em pobreza tal que não tinha onde reclinar a cabeça. Além disso, ele também foi humilhado ao sofrer aquelas múltiplas e amargas represálias enquanto seguia pregando e operando milagres. Mas sua humilhação nunca foi tão grande como em seus últimos sofrimentos. Desde sua agonia no jardim até expiar na cruz, ele nunca foi sujeito a tal vergonha. Até então, ele nunca sofreu tanta dor em seu corpo ou tamanha tristeza em sua alma. Jamais foi tão exigido no que diz respeito à sua condescendência, humildade, mansidão e paciência, como quando ele teve que enfrentar estes últimos sofrimentos. A sua glória e majestade divinas nunca foram cobertas como um véu tão denso e escuro. Ele jamais se esvaziou e se humilhou como nesse momento. Entretanto, nunca sua glória divina foi tão manifestada por quaisquer de seus atos, como foi quando ele entregou a si mesmo a esses sofrimentos. Quando os frutos desses sofrimentos foram manifestos, e quando o mistério e a finalidade deles foram revelados, então ficou evidente que esse foi o ato mais glorioso que Cristo já realizou em favor da criatura. Esse ato dele é celebrado pelos anjos e hostes do céu com louvores especiais, como sendo o mais glorioso de todos os seus atos, que podemos ver em Apocalipse 5:9-12. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto. E com teu sangue nos compraste para Deus de toda tribo, e língua, e povo, e nação, e para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas, e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. Segundo, em nenhum outro ato ele ofereceu uma tão grande manifestação de amor a Deus, e contudo jamais manifestou tanto o seu amor por aqueles que eram inimigos de Deus, como nesse ato. Cristo nunca fez qualquer coisa pela qual seu amor ao Pai fosse tão eminentemente manifestado, como o fez ao entregar a sua vida sob sofrimentos tão indizíveis, em obediência ao mandamento dele e pela vindicação da honra de sua autoridade e majestade. Nem alguma vez qualquer mera criatura deu tal testemunho de amor a Deus semelhante a esse. E por outro lado, essa foi a maior expressão de seu amor por homens pecadores e inimigos de Deus. Nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, Romanos 5:10. A grandeza do amor de Cristo por esses inimigos de Deus
é evidenciada pelo fato dele os amar até a morte. Aquele sangue de Cristo, que caía ao chão em grandes gotas durante a sua agonia, foi derramado por amor aos inimigos de Deus e por seus próprios inimigos. A vergonha, as cuspidas, o tormento do corpo e a extrema tristeza até a morte que ele suportou em sua alma, tudo isso foi suportado por amor a pecadores rebeldes contra Deus, para salvá-los do inferno e para comprar a glória eterna para eles. Nunca Cristo demonstrou tão eminentemente seu respeito à honra de Deus, como fez ao oferecer a si mesmo como uma vítima da justiça. Entretanto, ele manifestou seu amor por aqueles que desonraram a Deus, trazendo tal culpa sobre si mesmo que nada menos do que o seu próprio sangue poderia expiar. Terceiro, Cristo nunca se manifestou tão eminentemente pela justiça divina e, ainda assim, nunca sofreu tanto sob a justiça divina como quando ofereceu a si mesmo como um sacrifício pelos nossos pecados. Nos grandes sofrimentos de Cristo, a sua estima infinita pela honra da justiça de Deus foi eminentemente evidenciada, como quando ele humilhou a si mesmo para honrá-la. Todavia, ao oferecer a si mesmo a esses sofrimentos, Cristo foi o alvo das expressões vingativas da própria justiça de Deus. Então a justiça vingativa despojou toda a sua força sobre ele por causa da nossa culpa, o que o fez suar sangue, bradar na cruz e provavelmente o moeu interiormente. Partiu seu coração, a fonte do sangue ou alguns outros vasos sanguíneos. E tão violenta agitação fez o seu sangue tornar-se como água, pois o sangue e a água que jorraram do seu lado, quando perfurado pela lança, parecem ter sido o seu sangue extravasado, e isso pode ter sido uma espécie de cumprimento literal do Salmo 22:14. Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram, o meu coração é como cera, derreteu-se no meio de minhas entranhas. E essa foi a forma e os meios pelos quais Cristo levantou-se para honrar a justiça de Deus, ou seja, sofrendo as suas terríveis execuções. Pois quando ele assumiu o lugar dos pecadores e os substituiu, a justiça divina não poderia ter sido devidamente honrada de nenhuma outra forma, a não ser pelos sofrimentos dele, como efeito de sua vingança. Assim, ao se oferecer como um sacrifício à justiça, as diversas excelências que se encontraram na pessoa de Cristo foram evidenciadas, ou seja, a sua infinita estima, a justiça de Deus e o seu grande amor por aqueles que se expuseram a ela e a provocaram contra si. Quarto, a santidade de Cristo nunca brilhou tão vividamente como em seus últimos sofrimentos e, contudo, ele nunca foi tão tratado como culpado. A santidade de Cristo nunca teve um julgamento como então e, consequentemente, nunca teve uma manifestação tão grande. Quando a santidade de Cristo foi provada nessa fornalha, ela saiu como o ouro ou a prata purificada 7 vezes. A sua santidade, acima de tudo, foi evidenciada em sua busca constante pela honra de Deus e em sua obediência a Ele, pois a sua entrega de si mesmo à morte foi transcendentalmente o maior ato de obediência que alguma vez já foi tributado a Deus por qualquer pessoa desde a fundação do mundo. Contudo, nessa mesma ocasião, Cristo foi no mais alto grau tentado como uma pessoa ímpia. Ele foi capturado e preso como um malfeitor. Seus acusadores o apresentaram como o mais vil e miserável. Mesmo em face de seus sofrimentos durante sua crucificação, ele foi tratado como se tivesse sido o pior dentre toda a humanidade e, em seguida, foi submetido a uma espécie de morte, a qual ninguém, senão os piores tipos de malfeitores, estavam acostumados a sofrer. Aqueles que eram os mais miseráveis e culpados dos crimes mais hediondos. E Cristo sofreu como se fosse culpado pelo próprio Deus, em virtude de nossa culpa imputada a Ele, pois aquele que não conheceu o pecado foi feito pecado por nós. Cristo ficou sujeito à ira como se ele mesmo tivesse sido pecador. Ele foi feito maldição por nós, Gálatas 3:13, 2 Coríntios 5:21. Cristo nunca manifestou tão grandemente o seu ódio ao pecado contra Deus, como fez em sua morte, para remover desonra que o pecado havia feito a Deus. E, no entanto, ele nunca foi em tal nível
objeto dos terríveis efeitos da ira e do ódio de Deus contra o pecado, como foi nesse caso. Nisso foram evidenciadas aquelas diversas excelências reunidas em Cristo, a saber, o amor a Deus e a graça aos pecadores. Quinto, ele nunca foi tratado tão indignamente como em seus últimos sofrimentos, e, contudo, é principalmente por causa desses sofrimentos que ele é considerado digno. Durante seus últimos sofrimentos, Jesus foi tratado como se não fosse digno de viver. Clamaram: "Tira, tira! Crucifica-o", João 19:15. E eles preferiram Barrabás a ele. Além disso, ele suportou sofrimentos vindos da mão de seu Pai, como se os seus deméritos fossem infinitos, devido aos nossos deméritos haverem sido colocados sobre ele. Todavia, foi especialmente pelo fato dele haver se sujeitado a esses sofrimentos que ele obteve mérito, e é principalmente em consideração a eles que Cristo Jesus foi considerado digno da glória de sua exaltação. Ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, Filipenses 2, 8 e 9. E vemos que é especialmente por esse motivo que ele é exaltado como digno pelos santos e anjos em nosso texto. Digno, dizem eles, é o Cordeiro que foi morto. Isso deixa transparecer que há nela uma admirável combinação de dignidade infinita, bem como de condescendência e amor aos infinitamente indignos. Sexto, Cristo, em seus últimos sofrimentos, padeceu extremamente por parte daqueles em favor de quem ele estava manifestando seu mais grandioso ato de amor. Ele nunca sofreu tanto da parte do Pai, embora não por qualquer ódio por ele, mas pelo ódio aos nossos pecados, pois o Pai, nessa ocasião, o abandonou ou retirou dele o conforto de sua presença, e então ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, Isaías 53, 10. E, no entanto, ele nunca deu uma tão grande manifestação de amor a Deus como aquela que foi observada nesse caso. De modo semelhante, Cristo nunca sofreu tanto nas mãos dos homens como nessa ocasião, e ainda assim, ele nunca exerceu tão grande amor aos homens. Ele nunca foi tão maltratado por seus discípulos, os quais ficaram tão alheios aos seus sofrimentos que sequer puderam vigiar com ele durante uma hora em sua agonia. E quando ele foi preso, todos o abandonaram e fugiram, exceto Pedro, que o negou com juramentos e maldições. Porém, Cristo estava sofrendo e derramando o seu sangue e a sua alma na morte em favor deles. Sim, naquela ocasião, ele provavelmente estava derramando o seu sangue em favor de alguns daqueles que eram os responsáveis por fazê-lo sangrar. Em favor deles, orou enquanto estavam crucificando-o, os quais possivelmente foram conduzidos a Cristo pela pregação de Pedro. Compare Lucas 23, 34, Atos 2, 23, 36, 37, 41, capítulo 3, versículo 17 e capítulo 4. Isso mostra uma reunião admirável de justiça e graça na redenção de Cristo. Sétimo, foi sobretudo nos últimos sofrimentos de Cristo que ele foi entregue ao poder de seus inimigos e, contudo, foi principalmente por esses mesmos sofrimentos que ele obteve a vitória sobre os seus inimigos. Cristo nunca esteve tão nas mãos de seus inimigos quanto no momento de seus últimos sofrimentos. Eles já haviam procurado assassiná-lo anteriormente, mas em cada uma das tentativas eles foram frustrados e Cristo escapava das suas mãos. E a razão dada para isso é que a sua hora ainda não havia chegado, mas agora eles estavam experimentando fazer a sua vontade sobre ele. Cristo esteve grandemente entregue à maldade e à crueldade dos homens e demônios vis. E, portanto, quando os inimigos de Cristo vieram prendê-lo, ele disse-lhes: "Tenho estado todos os dias convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas." Lucas 22, 53. No entanto, foi principalmente por meio desses sofrimentos que ele conquistou e derrotou os seus inimigos. Cristo nunca esmagou tão efetivamente a cabeça de Satanás como quando Satanás feriu seu calcanhar. A arma com a qual Cristo guerreou contra o diabo e obteve a vitória mais completa e o triunfo mais glorioso sobre ele foi a cruz, justamente o instrumento e arma com a qual o diabo pensou
que havia vencido Cristo e o levado a uma destruição vergonhosa, havendo-o riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Colossenses 2, 14 e 15. Em seus últimos sofrimentos, Cristo minou os próprios alicerces do reino de Satanás. Ele derrotou os seus inimigos em seus próprios territórios e os venceu com suas próprias armas, como Davi, quando cortou a cabeça de Golias com a espada dele. O diabo tinha, por assim dizer, engolido Cristo, como o grande peixe fez com Jonas, mas isso foi um veneno mortal para o maligno, pois Cristo causou uma ferida mortal nas suas entranhas. O diabo logo adoeceu pelo fato de tê-lo engolido e foi obrigado a fazer com ele como o grande peixe fez com Jonas. Desde esse dia, Satanás tem o coração enfermo pelo que engoliu como a sua presa. Naqueles sofrimentos de Cristo, foi posto o fundamento de toda a vitória gloriosa que ele já obteve sobre Satanás, bem como a derrubada de seu reino pagão no Império Romano e todo o sucesso que o Evangelho tem tido desde então e terá no futuro, quando obterá uma vitória ainda mais gloriosa. Assim, o enigma de Sansão recebeu seu cumprimento mais pleno. Do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura, Juízes 14, 14, pois o verdadeiro Sansão fez mais pela destruição de seus inimigos em sua morte do que em sua vida. E ao se entregar à morte, ele destruiu o templo de Dagom e muitos milhares de seus inimigos, no exato momento em que eles estavam zombando de seus sofrimentos. Desse modo, aquele que foi tipificado pela Arca da Aliança e cuja presença Dagom foi derrubado e teve sua cabeça e mãos quebradas dentro em seu próprio templo, obteve a mais gloriosa vitória, mesmo que tenha sido levado até lá como cativo. 1 Samuel 5, 1 a 4. Desta forma, Cristo foi evidenciado ao mesmo tempo e no mesmo ato, tanto como leão quanto como cordeiro. Ele se revelou como cordeiro nas mãos de seus inimigos cruéis, como um cordeiro nas garras e entre as mandíbulas devoradoras de um leão que ruge. Na verdade, ele foi um cordeiro morto por um leão e, contudo, ao mesmo tempo, como o leão da tribo de Judá, ele vence, conquista e triunfa sobre Satanás, destruindo seu próprio destruidor, como Sansão fez quando despedaçou o leão que veio rugindo em seu encontro. E em nada Cristo pareceu tanto como um leão no que diz respeito à sua gloriosa força para destruir seus inimigos, quando como ele foi levado como um cordeiro ao matadouro, em sua maior fraqueza, Cristo foi mais forte, e no momento em que padeceu os maiores sofrimentos por parte dos seus inimigos, foi então que trouxe a maior ruína sobre eles. Vemos então que esse conjunto admirável de excelências diversas se manifestou em Cristo quando ele se ofereceu a Deus em seus últimos sofrimentos. Isso ainda é evidente em seu atual estado de exaltação no céu. Na verdade, em seu estado de exaltação, as excelências de Cristo são ainda mais manifestadas. Ele é comparado a um leão, mas aparece como um cordeiro. E olhei, e eis que estava o cordeiro sobre o monte Sião, Apocalipse 14, 1. Assim como em seu estado de humilhação, ele se manifestou principalmente como um cordeiro e, contudo, não deixou de manifestar a sua majestade e poder divinos como o leão da tribo de Judá. Embora Cristo esteja agora à destra de Deus, exaltado como o Rei do céu e Senhor do universo, à medida que permanece com sua natureza humana, ele ainda se destaca em humildade. Embora o homem Jesus Cristo seja mais elevado do que todas as criaturas no céu, ele continua superando em muito a todos no que diz respeito à humildade, não obstante agora ele esteja em uma posição de glória e dignidade, pois ninguém vê tão bem a distância entre Deus e ele como Jesus o faz. E mesmo que agora ele apareça em tão grande majestade e domínio do céu, ainda assim ele aparece como um cordeiro em seu tratamento condescendente, manso e doce dispensado aos seus santos ali, pois ele é ainda um cordeiro, mesmo estando assentado no trono de sua exaltação. E aquele que é o pastor de todo o rebanho, é ele mesmo um cordeiro,
e vai adiante dos seus santos no céu, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. E lhe servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Apocalipse 7:17. Embora no céu todo joelho se dobre diante dele, e os anjos se prostrem em sua presença para adorá-lo, ele trata os seus santos com infinita condescendência, mansidão e brandura. Em seus atos para com os santos na terra, ele ainda aparece como um cordeiro, manifestando seu grande amor e ternura em sua intercessão por eles, visto que ele mesmo experimentou a aflição e a tentação, Hebreus 4:15. Ele não se esqueceu do que essas coisas são e nem de como apiedar-se daqueles que estão sujeitos a elas. Além disso, ele manifesta as suas excelências de cordeiro em suas relações com seus santos na terra, ao tratar-lhes com admirável paciência, amor, bondade e compaixão. Contemplam-no a instruir, suprir, encorajar e consolar um deles. Muitas vezes Cristo foi até aos seus discípulos e se manifestou a eles por meio de seu Espírito e ceou com eles. Contemplem-no a admirá-los em sua doce comunhão, a capacitá-los a se achegarem a ele com ousadia e confiança e assim receberem consolo para seus corações. E no céu, Cristo ainda aparece, por assim dizer, com as marcas das suas feridas e por isso se revela como um cordeiro que foi morto, como ele foi representado na visão de São João em nosso texto, quando apareceu para abrir o livro selado com 7 selos, o qual é parte da glória de sua exaltação. E finalmente, essa combinação admirável de excelências se manifestará nos atos de Cristo por ocasião do juízo final. Então, naquele dia, mais do que em todos os outros momentos, ele se manifestará como o leão da tribo de Judá, em grandeza e majestade infinitas, quando vier na glória do seu Pai, com todos os santos anjos. A terra tremerá diante dele e os outeiros se derreterão. É ele que se assentará em um grande trono branco, e de cuja presença fugirá a terra e o céu, e não se achará lugar para eles. Apocalipse 20, versículo 11. Nessa ocasião, ele aparecerá na forma mais terrível e surpreendente para os ímpios. Os demônios tremem como o pensamento dessa aparição, e quando isso ocorrer, os reis, os nobres, os ricos, os grandes generais, os poderosos, bem como todo escravo e todo homem livre se esconderão nas cavernas e nas rochas das montanhas e clamarão aos montes e aos rochedos para que caiam sobre eles, para escondê-los da face e da ira do Cordeiro. E ninguém pode declarar ou conceber as surpreendentes manifestações da ira, as quais ele demonstrará para com aqueles, ou o tremor, o espanto, os gritos e o ranger de dentes, com os quais eles comparecerão diante de seu trono de juízo e receberão a terrível sentença de sua ira. Entretanto, em meio a tudo isso, ele aparecerá como um cordeiro aos seus santos. Ele os receberão como amigos e irmãos e os guiará com ternura e amor infinitos. Para os santos não haverá nele nada que seja terrível, mas apenas ternura e amabilidade. Nessa ocasião, a igreja será dada a ele como a sua noiva. Esse será o dia de suas bodas. Todos os santos serão docemente convidados para estar com ele, para herdarem o reino e reinarem com Cristo por toda a eternidade. Parte 3. Como a excelência de Cristo nos abençoa. Agora mostrarei como esse ensino é benéfico para nós na medida em que revela-nos os nomes que a Escritura atribui a Cristo, encoraja-nos a aceitá-lo como nosso Salvador, estimula-nos a aceitá-lo como nosso amigo. A partir dessa doutrina, podemos aprender uma razão pela qual na Escritura Cristo é chamado para vários nomes e apresentado por tão diferentes representações. Isso acontece para significar melhor e nos apresentar as várias excelências que se encontram reunidas nele. Por vezes, muitas designações são mencionadas em um só versículo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz.
Isaías 9:6. Essa passagem nos revela uma maravilhosa combinação de excelências, de forma que a mesma pessoa é um filho nascido e dado e, contudo, é também o Pai eterno, sem princípio nem fim. É uma criança, mas também é aquele cujo nome é o Conselheiro e o Deus Forte, e é muito apropriado que aquele em quem todas essas coisas são reunidas seja chamado de maravilhoso. Em razão dessa mesma combinação maravilhosa, Cristo é representado por uma grande variedade de coisas sensíveis que são excelentes quando consideradas de determinada maneira. Assim, em alguns lugares ele é chamado de sol, como em Malaquias 4:2, e em outros de uma estrela, Números 24:17. E ele é representado especialmente pela estrela da manhã, a qual se destaca de todas as outras estrelas em resplendor e anuncia o amanhecer, Apocalipse 22:16. E como em nosso texto, ele é comparado a um leão em um versículo e a um cordeiro no próximo, semelhantemente, às vezes ele é comparado a um cervo ou gamo, outras criaturas bem diferentes de um leão. Em algumas passagens ele é chamado de rocha e em outras ele é comparado a uma pérola. Em alguns lugares ele é chamado de um homem de guerra e o capitão de nossa salvação, mas em outros ele é representado como um noivo. No segundo capítulo de Cantares, no primeiro versículo, ele é comparado com uma rosa e um lírio, que são flores agradáveis e belas, mas no versículo seguinte ele é comparado a uma árvore carregada de frutos doces. Em Isaías 53:2, ele é chamado de raiz em uma terra seca, mas em outras passagens da Escritura ele é chamado de árvore da vida, a qual não cresce em uma terra seca ou estéril, mas no meio do paraíso de Deus. Apocalipse 2, versículo 7. Que consideração sobre esse maravilhoso encontro de diversas excelências em Cristo o encorajem a aceitá-lo e a aproximar-se dele como seu Salvador. Como todos os tipos de excelências encontram-se nele, assim, nele estão combinados todos os tipos de argumentos e motivos para convencer você a recebê-lo como seu Salvador, e cada coisa que há em Cristo tende a incentivar os pecadores miseráveis a virem e a colocarem a sua confiança nele. Sua plenitude e suficiência como Salvador gloriosamente são demonstradas com clareza na variedade de excelências já mencionadas. O homem caído está num estado de miséria extrema e é incapaz de livrar a si mesmo dessa condição terrível. Ele é uma criatura pobre e fraca, como uma criança que é abandonada no dia em que nasceu, a revolver-se com seu próprio sangue. Mas Cristo é o leão da tribo de Judá. Ele é forte, embora nós sejamos fracos. Ele venceu para fazer por nós o que nenhuma outra criatura poderia fazer. O homem caído é uma criatura vil, um verme desprezível, mas Cristo, que tomou o nosso lugar, é infinitamente honrado e digno. O homem caído é corrupto, mas Cristo é infinitamente santo. O homem caído é odioso, mas Cristo é infinitamente amável. O homem caído é o objeto da indignação de Deus, mas Cristo é infinitamente amado por ele. Nós temos provocado a Deus terrivelmente, mas Cristo operou uma justiça que é infinitamente preciosa aos seus olhos. Em Cristo, há não apenas força e merecimento infinitos, mas condescendência, amor e misericórdia infinitos, tanto quanto poder e dignidade. Se você é um pecador miserável e angustiado, cujo coração está temeroso de que Deus nunca tenha misericórdia de você, então não precisa temer ir a Cristo por pensar que Ele não queira ajudá-lo ou que seja incapaz disso. Aqui há uma boa razão e um tesouro inesgotável para atender às necessidades de sua alma, bem como infinita graça e bondade, ao convidar e encorajar uma alma pobre, indigna e temerosa a vir a Ele. Se Cristo o aceita, não precisa ter medo, pois você estará seguro. Ele será um leão poderoso para defendê-lo. E se você vier, não precisa temer, pois você será aceito. Jesus é como um cordeiro e recebe com graça e ternura infinitas todos os que vêm até ele. É verdade que ele tem majestade tremenda. Ele é o grande Deus e infinitamente superior a você. Porém, existe algo para incentivar e encorajar o pobre pecador.
Cristo é o homem bem como Deus. Cristo é homem bem como Deus. Ele é uma criatura bem como o Criador, e ele é mais humilde e manso de coração do que qualquer criatura no céu ou na terra. Isso pode muito bem ser suficiente para fazer uma criatura pobre e indigna como você ousar ir até ele. Você não precisa hesitar em momento algum. Corra para Cristo e se lance sobre ele. Você certamente será graciosa e humildemente recebido. Embora Cristo seja um leão, ele só se manifestará como um leão para os seus inimigos, mas para você ele se manifestará como um cordeiro. Jamais isso poderia ser concebido, exceto na pessoa de Cristo, pois não há um Salvador tão grande como ele que convide e encoraje os pecadores a confiarem nele. Quaisquer que sejam as suas circunstâncias, você não precisa temer vir a um Salvador como Cristo. Se você for alguém muito ímpio, nele há mérito suficiente. Se você for o pior miserável, vil e ignorante que já existiu, não há perigo de ser desprezado, pois embora Cristo seja muito superior a você, ele também é imensamente mais humilde do que você. Qualquer um de vocês que é pai ou mãe não desprezaria um de seus filhos que vem até você em angústia, e muito menos Cristo o desprezará se você vier a ele de coração. Permitam que eu me dirija especialmente às almas miseráveis, oprimidas e angustiadas. Primeiro, o que você teme que não ousa lançar sua alma a Cristo? Você tem medo de que ele não possa salvá-lo, de que ele não seja forte o suficiente para vencer os inimigos de sua alma? Mas como você pode desejar alguém mais forte do que o Deus Todo-Poderoso? Veja como Cristo é chamado em Isaías capítulo 9, versículo 6. Há necessidade de uma força maior do que a força infinita? Você teme que ele não está disposto a descer tão baixo a ponto de atentar para você graciosamente? Olhe para Cristo enquanto ele estava diante dos soldados. Exponda sua face bendita a ser esbofeteada e cuspida por eles. Veja-o preso com as suas costas descobertas por aqueles que o feriam. Veja-o pendurado na cruz. Você pensa que ele foi condescendente o suficiente para se rebaixar e sofrer essas coisas, até mesmo em favor daqueles que o crucificaram, e não estará disposto a aceitar você se vier até ele? Ou você teme que se ele aceitar você, Deus, o Pai, não o aceitará como seu representante? Será que Deus rejeitará o seu próprio Filho, em quem ele se deleita infinitamente desde toda a eternidade, com quem está tão unido que se o rejeitasse estaria rejeitando a si mesmo? Segundo, o que você deseja em um Salvador que não haja em Cristo? Ou em que você desejaria que um Salvador fosse diferente do que Cristo é? Que excelência está faltando nele? O que há que seja excelente, bom, venerável, proveitoso, adorável, cativante ou encorajador que não possa ser encontrado na pessoa de Cristo? Você gostaria de ter um Salvador nobre e honrado? Cristo não é uma pessoa honrada o suficiente para ser digno de que você dependa dele? Será que ele não é uma pessoa sublime o suficiente para ser escolhido para uma obra tão honrosa como a sua salvação? Será que você gostaria de um Salvador que não fosse apenas exaltado, mas também que, apesar de sua exaltação e dignidade, tivesse rebaixado a si mesmo a ponto de experimentar aflições e provações, para que ele pudesse aprender com as coisas que sofreu e pudesse se compadecer daqueles que sofrem e são tentados? E Cristo não foi rebaixado o suficiente para você? Ele já não sofreu o bastante? Você não gostaria que ele tivesse experiência, não apenas das aflições pelas quais você passa agora, mas também da terrível ira vindoura, para que ele soubesse como se compadecer daqueles que, como você, está exposto a ele e a teme? Cristo passou pela experiência que lhe deu um senso 1000 vezes maior dessa ira do que você ou qualquer outro homem vivo já experimentou. Você gostaria que o seu Salvador fosse alguém que está perto de Deus, para que assim a sua mediação fosse eficaz para com ele? E você pode imaginar alguém que seja mais próximo de Deus do que Cristo, que é o seu Filho unigênito e compartilha da mesma essência com o Pai? E você não gostaria apenas de tê-lo próximo a Deus, mas também perto de si, para que você pudesse ter livre acesso a Ele? E você não gostaria também que Ele fosse tão próximo de você,
a ponto de compartilhar da sua mesma natureza e estar unido a você por meio de uma união espiritual tão próxima que pudesse ser adequadamente representada pela união de uma pessoa com seu marido, do ramo com a videira e do membro com a cabeça, ser como ele em espírito, ser um com ele em espírito, pois ele será unido com você assim, se você o aceitar. Você gostaria de um Salvador que tem dado um testemunho extraordinário de misericórdia e amor pelos pecadores, tanto pelo que ele fez quanto pelo que disse? E você pode pensar ou imaginar coisas maiores do que aquelas que Cristo fez? Não foi algo grandioso para ele, que era Deus, tomar sobre si a natureza humana e, desde então, tornar-se não apenas Deus, mas também homem por toda a eternidade? Você pode imaginar maior sofrimento pelos pecadores e maior testemunho de amor pelos pecadores do que aquele que Cristo deu? E você gostaria que um Salvador sofresse mais do que Cristo sofreu pelos pecadores? O que está faltando para você, ou o que acrescentaria se pudesse para torná-lo mais apto a ser o seu Salvador? Além disso, para torná-lo disposto a receber a Cristo como seu Salvador, considere duas coisas em particular. Primeiro, o quanto Cristo se revela como Cordeiro de Deus em seus convites para que você venha e confie nele. Com quão doce graça e bondade de tempos em tempos ele o chama e convida. A vós, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Ó vós todos que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Provérbios 8:4, Isaías 55, 1-3. Quão graciosamente ele convida todos os que têm sede e ainda repete o convite. Vinde às águas, vinde, comprai e bebei, sim, vinde. Observe a excelência daquilo que ele o convida a aceitar. Vinde, comprai, vinho e leite. Sua pobreza e incapacidade de pagar não representarão qualquer objeção. Vinde, comprai sem dinheiro e sem preço. Que graciosos argumentos e pedidos insistentes ele faz para você. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente. E comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Isaías 55:2. Portanto, é completamente desnecessário que você continue trabalhando e labutando por aquilo que nunca poderá servir para a sua conversão, ou que continue buscando descanso no mundo e em sua justiça própria. Cristo lhe diz: eu fiz provisão abundante para você do que é realmente bom e do que satisfará plenamente os seus desejos e atenderá às suas necessidades. E estou pronto para aceitar você. Não precisa temer. Se você vier a mim, eu me comprometerei a suprir todas as suas necessidades e a fazer de você uma criatura bem-aventurada. Como ele prometeu em Isaías 55:3. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. E ele faz convite semelhante em Provérbios 9, versículo 4. Quem é simples, volte-se para cá. Ainda que você seja muito ignorante, miserável e cego, você será bem-vindo. E Cristo usa as seguintes palavras para declarar a provisão que ele fez para você. Vinde, comei do pão e bebei do vinho que tenho misturado. Provérbios 9, 5. Você está em uma condição miserável e faminta, e não tem nada com que alimentar a sua alma, a qual está prestes a perecer. Você tem procurado uma solução para isso, mas permanece frustrado e desamparado. Ouça como Cristo chama para comer do pão e beber do vinho que ele tem misturado. Quão semelhante a um cordeiro, Cristo é retratado em Mateus 11, 28-30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ah, pobre alma angustiada! Não importa quem você é, considere que Cristo menciona o seu próprio caso
quando ele chama aqueles que estão cansados e sobrecarregados, como ele repetidamente lhe promete descanso, se você vier até ele. No versículo 28 ele diz, eu vos aliviarei. E no versículo 29, encontrareis descanso para as vossas almas. É disso que você precisa. Essa é a coisa pela qual você tem buscado inutilmente por tanto tempo. Quão doce seria o seu descanso se pudesse obter isso. Venha a Cristo e você o obterá. Ouça como Cristo o encoraja ao se revelar a você como um cordeiro. Ele diz que tem um coração manso e humilde, e você ainda teme ir até alguém assim? Também lemos em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Cristo condescende, não somente em chamá-lo, mas em vir até você. Ele vem à sua porta e bate. Ele poderia enviar um oficial e capturá-lo como um malfeitor rebelde e maligno. Porém, ao invés disso, ele bate à sua porta e espera que você o receba em sua casa, como seu amigo e salvador. E ele não somente bate à sua porta, mas permanece ali, esperando mesmo enquanto você permanece do outro lado indisposto. E não somente isso, mas ele faz promessas a respeito do que fará por você e dos privilégios que concederá, se você o aceitar. Ele ceará com você e você com ele. Outro sim é dito em Apocalipse 22, 16 e 17. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Quão graciosamente Cristo revela a sua própria excelência cativante e triunfante a você nessa passagem. E como ele condescende não apenas em declarar o seu próprio convite, mas também o convite do Espírito e da noiva, para que isso por qualquer meio possa encorajá-lo a vir. E quão maravilhoso é o fato de que ele convida todos os que o querem a tomar de graça da água da vida. Esse é seu dom gratuito, embora seja precioso, a água da vida. Segundo, se você vier a Cristo, ele se mostrará como um leão em seu glorioso poder e domínio para defendê-lo. Todas aquelas excelências evidenciadas, quando ele se mostra como um leão, serão suas e serão empregadas em seu favor, em sua defesa, para sua segurança e para promover a sua glória. Cristo será como um leão para lutar contra os seus inimigos. Aquele que busca lhe causar dano ou ofensa provocará a ira dele como alguém que provoca um leão. A menos que seus inimigos possam vencer esse leão, eles não serão capazes de destruir ou prejudicar você. A menos que eles sejam mais fortes do que Cristo, eles não serão capazes de impedir a sua bem-aventurança. Porque assim me disse o Senhor, como o leão e o leãozinho rugem sobre a sua presa, ainda que se convoque contra ele uma multidão de pastores, não se espantam de suas vozes, nem se abatem pela sua multidão. Assim o Senhor dos Exércitos descerá para pelejar sobre o monte Sião e sobre o seu outeiro. Isaías 31:4. Permita que o que foi dito seja benéfico para estimular você a amar o Senhor Jesus Cristo e a escolhê-lo como seu amigo e porção. Visto que é uma reunião admirável de excelências tão diversas em Cristo, assim nele há tudo para torná-lo digno de seu amor e escolha, para conquistá-lo e para fazer com que você se entregue a ele. Tudo o que há ou possa ser desejável em um amigo pode ser encontrado em Cristo, e isso no mais elevado nível que possa ser desejado. Você escolheria ser amigo de uma pessoa de grande dignidade? É agradável para os homens que seus amigos sejam mais dignos do que eles, pois eles se consideram honrados com tal amizade. Assim, quão agradável seria se uma moça indigna se tornasse o objeto de amor de algum príncipe grandioso e excelente. Mas Cristo está infinitamente acima de você, bem como acima de todos os príncipes da terra, pois ele é o Rei dos Reis. Entretanto, mesmo sendo uma pessoa tão honrada, ele se oferece para ser o amigo mais querido e próximo. E você escolheria ter um amigo que não fosse apenas grandioso, mas bom? Em Cristo, grandeza e bondade infinitas reúnem-se e refletem o brilho e a glória uma da outra. Sua grandeza se torna amável por sua bondade.
Aquela pessoa que é mais grandiosa se estiver destituída de bondade, será semelhante ao pior malvado. Mas quando a bondade infinita se une com a grandeza, então ela se torna grande, gloriosa e adorável. O oposto também é verdadeiro. A sua infinita bondade recebe o brilho de sua grandeza. Aquele que possui grande entendimento e habilidade, e além disso possui também uma disposição boa e excelente, é merecidamente mais estimado do que alguém que é menos nobre e inferior, mesmo que possua a mesma inclinação gentil e boa vontade. De fato, a bondade é admirável em qualquer pessoa. Ela é bela e excelente em si, e em tudo torna excelente aqueles que a possuem. Contudo, ela é mais excelente quando se une à grandeza. As qualidades excelentes tornam aqueles que as possuem mais nobre e de maior valor. E quão glorioso é contemplar aquele que é o grande Criador e Supremo Senhor do céu e da terra, cheio de condescendência e de piedade e ternas misericórdias para com o vil e indigno. O seu poder, majestade infinita e autossuficiência tornam ainda mais surpreendentes a sua graça e amor extraordinários, e quão admiravelmente a sua condescendência e compaixão glorificam a sua majestade, poder e domínio, e tornam esses atributos agradáveis, os quais de outra forma seriam apenas terríveis. Será que você não deseja que o seu amigo, apesar de grande e honrado, possua também condescendência e graça para que assim você tenha fácil acesso a ele, de modo que a condição exaltada dele não o impeça de desfrutar livremente da sua amizade? E você não apenas escolheria como amigo aquele que possuísse grandeza e majestade infinitas, caso você fosse, por assim dizer, conquistado pela condescendência e graça dele, como também desejaria ter esse amigo bem próximo de você? Você não desejaria como amigo alguém que fosse muito superior a você e, contudo, também fosse seu semelhante? Embora seja agradável para os homens terem um amigo próximo e querido que seja superior a eles em dignidade, entretanto, eles também tendem a desejar que o seu amigo compartilhe com eles das suas circunstâncias. Assim é Cristo. Embora ele seja o grande Deus, ele se rebaixou para estar no mesmo nível que você e se tornar um homem como você, para que ele pudesse ser não apenas o seu Senhor, mas seu irmão, e estivesse mais apto a ser um companheiro para tal verme feito de pó. Esse foi um dos objetivos de Cristo tomar sobre si a natureza humana, a saber, para que o seu povo pudesse ter o privilégio de desfrutar de uma relação mais familiar com ele do que a distância infinita da natureza divina permitiria. E com respeito a isso, a igreja anelou a encarnação de Cristo. Ah, quem me dera que foras como meu irmão, que mamou aos seios de minha mãe, quando te encontraste lá fora. Beijar-te-ia e não me desprezariam, Cantares 8:1. Um dos propósitos de Deus no Evangelho é nos levar a fazer dele o objeto de nossa reverência exclusiva, para que toda a nossa estima se concentre nele, e isso em todos os sentidos, de modo que qualquer que seja a inclinação natural de nossas almas, todas tenham Deus como centro, a fim de que ele seja tudo em todos. Porém, há uma inclinação na criatura, não apenas para adorar o Senhor e soberano, mas também uma inclinação para ter prazer em alguém como amigo, para amar e se deleitar em alguém, como quem possa conversar como com um companheiro. E a virtude e a santidade não destroem ou enfraquecem essa inclinação de nossa natureza. Portanto, Deus operou a nossa redenção de modo que uma pessoa divina pudesse ser o objeto dessa inclinação inerente à nossa natureza. E tal pessoa desceu até nós, assumiu a nossa natureza e se tornou um de nós, e chama a si mesmo de nosso amigo, irmão e companheiro. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi, paz esteja em ti, Salmo 122:8. A promessa de obter livre acesso a um amigo tão grandioso e elevado, que também possui uma graça condescendente e que também tomou a sua própria natureza e se tornou homem, não é o suficiente para atraí-lo e encorajá-lo? Será que o incentivaria e cativaria ainda mais ter um amigo dotado de mansidão e humildade admiráveis? Ora, tal pessoa é Cristo.
Ele não apenas se tornou homem por você, mas de longe é o mais manso e mais humilde de todos os homens, o maior exemplo que jamais existiu ou existirá dessas virtudes maravilhosas. E ao lado dessas, ele tem todas as outras excelências humanas na mais alta perfeição, as quais, na verdade, não são propriamente adições às suas excelências divinas. Cristo não tem mais excelência em sua pessoa desde a sua encarnação do que tinha antes, pois a excelência divina é infinita e não pode ser aumentada. Entretanto, as suas excelências humanas são manifestações a mais de sua glória e excelência para nós e são recomendações adicionais dele para nossa estima e amor, visto que temos uma compreensão limitada. Embora suas excelências humanas sejam apenas comunicações e reflexos de sua excelência divina, e apesar de os reflexos dessa luz brilharem infinitamente menos do que a fonte de luz divina em sua glória imediata, ainda assim, esses reflexos não estão destituídos daquelas excelências superiores representadas para cativar a nossa percepção e afeição. A glória de Cristo que resplandece, a partir das qualidades de sua natureza humana, são evidenciadas para nós em excelências que são do mesmo tipo que as nossas e são exercidas em nossa própria maneira e forma e, portanto, em algum aspecto, elas são especialmente apropriadas para atrair o nosso entendimento e cativar a nossa afeição. A glória de Cristo manifesta em sua divindade, embora seja muito mais resplandecente, deslumbra os nossos olhos e excede a capacidade de nossa visão ou compreensão. Porém, à medida que ela brilha, através das excelências humanas de Cristo, ela é trazida ao alcance de nossas mentes e tornada compatível com as nossas naturezas e formas, e ainda assim mantém a mesma beleza e doçura divinas. No entanto, à medida que tanto excelências divinas quanto humanas são reunidas em Cristo, elas realçam e recomendam umas às outras para nós. Isso tende a valorizar a majestade divina e a santidade de Cristo aos nossos olhos, pois esses são atributos de alguém que possui a nossa natureza. Um de nós que se tornou nosso irmão, que é o mais manso e humilde dos homens. Isso nos encoraja a buscar essas perfeições divinas, por mais elevadas e grandiosas que sejam, já que pela graça temos alguma compreensão e capacidade para apreciá-las. E por outro lado, quão mais gloriosas e surpreendentes parecem aos nossos olhos a mansidão, a humildade, a obediência, a resignação e as outras excelências humanas de Cristo, à medida que nos damos conta de que estão reunidas em uma pessoa tão grandiosa como o eterno Filho de Deus, o Senhor do céu e da terra. Se você escolher a Cristo como seu amigo e porção, você obterá esses dois benefícios infinitos. Primeiro, Cristo dará a si mesmo a você, com todas aquelas várias excelências que se encontram nele, para o seu pleno e eterno deleite. Ele sempre o tratará como seu amigo querido e em breve você estará onde ele está. Verá a glória dele, habitará com ele e desfrutará da mais deleitosa e íntima comunhão com ele. Quando os santos chegarem ao céu, não apenas verão Cristo e serão como súditos e severos de um glorioso e gracioso Senhor e soberano, mas Cristo os acolherá como amigos e irmãos. Nós aprendemos essa verdade a partir do relacionamento de Cristo com seus discípulos aqui na terra. Embora ele fosse o Senhor soberano e não tenha recusado, mas antes exigido, seu supremo respeito e adoração, ele nunca os tratou como os soberanos terrenos estão acostumados a fazer com os seus súditos. Jesus não se manteve distante e inacessível, mas o tempo todo se relacionou com eles do modo mais familiar e amigável, como um pai na companhia dos seus filhos e até mesmo como irmãos. Ele se relacionou assim, como os 12, e também com Maria, Marta e Lázaro. Ele disse aos seus discípulos que não os chamaria de servos, mas de amigos. E lemos que um deles se reclinou sobre o seu peito e, sem dúvida, ele não tratará os seus discípulos com menos liberdade e amor no céu. Ele não os manterá distantes por estar em uma condição de exaltação, mas antes fará com seus amados amigos, sejam coparticipantes da sua exaltação e glória, como ele diz ao Pai em João 17, 22 e 23.
E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Devemos considerar que, embora Cristo seja grandemente exaltado, ele não é exaltado como uma pessoa particular por si só, mas como cabeça do seu povo. Ele é exaltado em nome do seu povo e no que diz respeito a ele, Cristo é como as primícias e representante de toda a colheita. Ele não é exaltado para ficar longe do seu povo, mas para que eles possam ser exaltados com ele. A exaltação e a honra da cabeça não consiste em fazer com que haja uma maior distância entre a cabeça e os membros, mas sim em fazer com que os membros tenham a mesma relação e união com a cabeça que tinham antes e serem honrados com a cabeça. Assim, em vez da distância ser maior, a união será ainda mais próxima e perfeita. Quando os crentes chegarem ao céu, Cristo os conformará a si mesmo. Assim como ele está sentado no trono do seu Pai, assim também os crentes se assentarão com ele em seu trono e serão semelhantes a ele. Quando esteve prestes a ascender ao céu, Cristo consolou seus discípulos, assegurando-lhes que depois de um tempo ele viria novamente e os levaria para si mesmo, para que estivessem com ele. E não devemos supor que quando os discípulos forem para o céu, eles encontrarão Cristo se mantendo mais distante deles do que ele costumava fazer na terra. Não, sem dúvida, eles serão abraçados como amigos e serão bem-vindos à casa do seu Pai e à sua glória e deles. Aqueles que foram seus amigos nesse mundo, que foram unidos com ele e que foram participantes dos seus sofrimentos e tribulações, serão bem-vindos, descansarão e participarão da glória com ele. Cristo os tomará pela mão e os conduzirá aos seus aposentos e lhes mostrará toda a sua glória. Cristo orou assim em favor dos seus amigos. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste. João 17, 24. E através dessa oração, ele os conduziu às fontes das águas da vida e os fez participantes de suas delícias, como diz em João 17, 13. Para que tenham a minha glória completa em si mesmos e se assentem com ele à mesa em seu reino, onde Jesus os servirá de acordo com a sua promessa, Lucas 22, 30. E os levará à casa do banquete, onde lhes dará a beber do vinho novo, com ele no reino de seu Pai Celestial, como lhes revelou de antemão, quando instituiu a ceia do Senhor, Mateus 26, 29. Sim, o relacionamento dos santos com Cristo no céu não será exatamente tão íntimo e nem o seu acesso a ele será tão livre como aconteceu com os discípulos enquanto ele esteve na terra. Mas em certos aspectos eles serão muito maiores, pois no céu a união vital entre Cristo e os santos será perfeita. Enquanto os santos estão neste mundo, há muitos restos de pecado e de trevas para separá-los ou afastá-los de Cristo. Porém, no porvir, isso será completamente removido. Este ainda não é um tempo para aquele pleno conhecimento e para aquelas gloriosas manifestações de amor que Cristo planeja conceder ao seu povo futuramente. Isso parece ter sido representado por sua fala a Maria Madalena, quando ela se encontrou com ele após a sua ressurreição e estava prestes a abraçá-lo. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, pois ainda não subi para meu Pai. João 27, 20 e 17. Quando os santos virem a glória e a exaltação de Cristo no céu, isso realmente encherá os seus corações com a mais grandiosa admiração e respeito que os levará a adorá-lo. Mas isso não fará com que eles temam qualquer separação, pois servirá apenas para aumentar a sua surpresa e alegria, quando Cristo condescendentemente os receber e se doar livre plenamente a eles. Logo, se escolhermos Cristo como nosso amigo e porção, seremos assim recebidos por ele, e não haverá nada que nos impeça de nos deleitarmos nele, e isso será a satisfação máxima dos anseios de nossas almas. Nós teremos a total gratificação de nosso apetite espiritual por meio desses deleites santos. Então Cristo dirá, como está em Cantares 5:1, Comei, amigos, bebei abundantemente, ó amados, e essa será a nossa alegria por toda a eternidade. Jamais haverá qualquer fim para essa felicidade ou qualquer coisa que interrompa o nosso deleite.
nem nos incomode sequer minimamente. Segundo, por estar unido a Cristo, você terá uma união mais gloriosa e mais deleitosa com Deus Pai do que teria de outra forma. Por meio disso, a relação dos santos com Deus se torna muito mais próxima. Eles são os filhos de Deus de um modo mais elevado do que de outra forma poderiam ser, pois por serem membros do próprio Filho de Deus, eles são, de certo modo, participantes da relação dele com o Pai. Eles não são apenas filhos de Deus pela regeneração, mas por uma espécie de comunhão na filiação do Filho eterno. Isso parece ser intencionado em Gálatas 4, 4-6. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. A Igreja é a filha de Deus, não apenas por ele a haver gerado por sua palavra e pelo seu Espírito, mas por ela ser a resposta do seu Filho eterno. Portanto, como membros do Filho, somos participantes do amor do Pai por meio do Filho e da satisfação que aquele tem por este. Eu neles e tu em mim, e que os tens amado a eles como me tens amado a mim, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes e crestes que saí de Deus. João 17, 23, 26, 16, 27. Portanto, de acordo com nossas capacidades, seremos participantes do deleite do Filho em Deus e teremos a sua alegria cumprida em nós mesmos. João 17, 13. E assim alcançaremos um deleite imensamente mais elevado, mais íntimo e pleno de Deus do que poderíamos ter de outra forma. Pois, sem dúvida, existe uma intimidade infinita entre o Pai e o Filho, que é expressa por ele estar no seio do Pai, e os santos, por estarem em Cristo, participarão com ele dessa bem-aventurança de acordo com a sua capacidade e modo. Assim, a nossa redenção é ordenada para que sejamos levados a um tipo imensamente mais elevado de união com Deus e de deleite nele, tanto com o Pai quanto com o Filho, de que seria de outra forma. Por Cristo estar unida à natureza humana, temos o privilégio de nos deleitarmos mais livre e plenamente nele do que poderíamos se ele tivesse permanecido apenas em sua natureza divina. Além disso, por estarmos unidos à sua pessoa divina e sermos seus membros, podemos ter uma união e relação mais íntima com Deus, o Pai, que subsiste apenas em natureza divina, do que de outra forma teríamos. Cristo, que é uma pessoa divina, ao tomar sobre si a nossa natureza, rompeu com a distância infinita entre Deus e nós, desceu e veio ao nosso encontro, e por meio disso nos concedeu o privilégio de podermos nos deleitar nele plenamente. E por outro lado, por estarmos em Cristo, que é uma pessoa divina, é como se nós tivéssemos subido até Deus. Apesar da distância infinita, e recebido o privilégio de nos deleitarmos plenamente nele também. O desígnio de Cristo era que ele, o seu Pai e o seu povo pudessem ser unidos como um só, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que seja um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. João 17, 21-23. E Cristo realizou isso para que aqueles que o Pai lhe deu fossem levados para a casa de Deus, para que ele, o seu Pai e o seu povo fossem como uma sociedade, uma família, e para que a igreja fosse admitida na comunhão da bendita Trindade. Terminamos aqui a leitura do livro A Excelência de Cristo, os atributos únicos do Filho de Deus, do autor Jonathan Edwards. Esse audiobook está disponível no YouTube, canal Cristianismo Vivo, Viviane Carvalho. Visite o canal e inscreva-se. Lá você achará muitos livros para alimentar a sua alma. Que Deus te abençoe, em o nome poderoso do Senhor Jesus. Amém.